Olá, eu sou o Eco Moliterno, eu sou vice-presidente de criação da África, trabalho aqui já há quase 6 anos, mas na verdade comecei a trabalhar muito cedo, comecei a trabalhar com 16 anos como caricaturista e chargista. É engraçado que a minha carreira ela não saiu um caminho linear, ela foi para outras frentes que me fizeram parar aqui, de uma certa forma foram muito complementares na minha formação. Então, como eu disse, eu comecei desenhando, sempre desenhei desde pequeno, fazia charge no colégio, caricatura dos professores do cursinho, aquela coisa toda. Mas eu fui terminar o colegial na Dinamarca, o que foi crucial na minha carreira, porque lá eu fui para a Dinamarca bem no ano em que a internet deixou de ser fechada, aquele modelo BBS antigo, e passou a ser aberta, internet comercial. E eu aprendi internet no colégio, coisas de países como a Dinamarca, onde a educação é muito avançada. E quando eu voltei, eu já sabia, eu tinha estudado aquilo e já direcionei minha carreira para isso. Apesar de nunca ter sido um cara tecnológico, geek, de abrir computador, aquelas coisas todas, eu sempre fui mais para o lado artístico, mas acabei combinando esse lado da tecnologia quando eu fui para a Dinamarca. E voltei para cá, entrei na USP, na ECA, em publicidade, já comecei a trabalhar num estúdio de ilustração, mas fazendo também os primeiros sites, que era muito novidade naquela época. A gente está falando aí do século passado, do milênio passado, faz muito tempo. E isso talvez muitos de vocês ainda estavam no colégio, ainda na escola, enquanto eu estava começando a fazer os primeiros sites, no Brasil era uma mídia muito nova, algo que sempre me atraiu, o fato de ser uma novidade sempre me atraiu muito. Aí eu fui trabalhar, a princípio em portais, trabalhei num portal chamado Super 11 lá atrás, que nem existe mais, trabalhei na América Online, que não existe mais também, e trabalhei na agência Click, que foi a primeira agência voltada para o meio digital. E é engraçado que eu entrei na agência Click, faltava gente para fazer digital nessa época, e o PJ Pereira, hoje da Pereira Odell, me contratou, na época porque ele viu uns banners que eu tinha feito, me contratou na hora para ser já diretor de arte. Então eu nunca fui estagiário nem assistente, não porque eu sou brilhante, mas é porque não existia isso, era muito pouca gente no mercado, muito restrito. Então eu comecei de cara fazendo direção de arte, na época eu fazia direção de arte e redação, porque não tinha gente para fazer dupla, então você tinha que fazer os dois. De uma certa forma me ajudou hoje a ser um diretor de criação mais completo, digamos assim, mais híbrido. E a partir daí eu fui trilhando toda a minha carreira pelo meio digital. Então eu passei, depois da agência Click, como eu falei, eu passei pela América Online, montei uma estrutura dentro da América Online, depois trabalhei na Tesla, que foi uma das primeiras agências digitais, até que fui parar na Wunderman, quando a Wunderman deixou de ser uma agência de marketing direto e passou a ser uma agência de digital. Eles tinham ganho a conta da Nokia globalmente e precisavam montar uma estrutura no Brasil para fazer isso. Então, na verdade, assim como eu fui para a América Online para montar uma estrutura digital, eu montei uma estrutura digital na Tesla, montei uma estrutura digital na Wunderman, montei uma estrutura digital na Yang, depois na Yang Brasil, até que eu vim para a África para montar uma estrutura digital. Então, minha carreira inteira foi marcada por montar operações de online, digital, para começar a ter essa entrega nas agências. E eu cheguei na África quando a África foi na concorrência das contas digitais da Procter & Gamble, da P&G, que acabou sendo, desde que eu estou aqui, um dos clientes mais ativos. A gente fez cases que ficaram muito famosos, como o do João Santana, para Head & Shoulders, o Oral-B Complete, com o Rodrigo Faro das Boquinhas, enfim, strip da Gisele, várias coisas que a gente fez que repercutiram muito, porque a gente pegou exatamente aquele começo do YouTube. Eu digo que foi o momento onde a internet deixou de ser uma mídia segmentada e passou a ser uma mídia de massa. Então eu trabalho há muito tempo com isso, era uma coisa muito nichada, você falava com poucos, era aquele público jovem, AB, trendsetter, esse era o perfil de quem fazia, quem consumia a internet principalmente. Com a vinda do YouTube, quando o YouTube abriu seus formatos publicitários, e as redes sociais também, aí o Facebook entrou, o Twitter, todas as outras, a coisa ganhou um outro patamar. A internet ganhou números que só a mídia de massa tinha antes.
E eu ter vindo para a África me ajudou muito, porque principalmente trabalhando muito próximo do Nizam, que é um mestre, é um gênio em falar com as massas, né? Ele fez desde campanha política até campanhas que viraram parte da cultura popular brasileira, então ele sabe muito bem falar com muita gente. E aqui eu consegui aliar esses dois lados, né? O lado de quem sabe falar com muita gente e o lado da inovação, da segmentação, por que não, do digital. Então essa junção dos dois mundos eu encontrei aqui na África e a gente conseguiu fazer cases de grande sucesso. O maior desafio que eu já tive na minha carreira foi exatamente ter que montar operações digitais em lugares onde não era digital. Eu brinco que no começo da minha carreira eu ia para uma reunião apresentar para o cliente uma ideia de internet, eu ficava numa reunião de 1 hora, 40 minutos explicando o que era a internet, para depois explicar qual era a minha ideia. É quase como ir apresentar um anúncio impresso, só que você fica 40 minutos mostrando, explicando o que é uma revista, para depois você mostrar o seu anúncio impresso. Então esse era o grande desafio, né? Você tinha que ser quase como um evangelista da história, né? A coisa do ir com um facão ali, mostrando o caminho para os clientes, o que hoje é óbvio, hoje você não tem mais essa barreira do digital. Porém essa questão da inovação, de sempre levar a ideia para algo que está um pouco à frente, eu acho que continua sendo um dos grandes desafios e ao mesmo tempo das coisas que mais me motivam. Por exemplo, o mobile. Isso é uma coisa que hoje está crescendo muito. Eu brinco que é o novo tsunami, né? O digital veio e cobriu todo mundo de digital. Agora vai vir o mobile e vai ter que cobrir todo mundo disso também, porque não tem como. Para onde as pessoas estão, é o ponto onde você tem mais tempo de contato com o consumidor. Então, se você está fora desse meio, você está perdendo uma oportunidade muito grande, muito longeva de ficar em contato com quem compra o seu produto ou o seu serviço. Então, hoje, a minha carreira é quase que 100% focada em mobile. E eu cada vez mais quero ensinar os clientes a isso e, eventualmente, quem fizer o curso também, a ideia é mostrar muito disso também, né? Como o mobile, como essa nova onda vai mudar completamente e já está mudando tudo que a gente entende por publicidade e comunicação. Com relação a prêmios que eu ganhei, sempre tem essa pergunta, né, no mundo publicitário, né? Todo mundo quer saber, já ganhei Cannes, já ganhei London Awards, vários, D&AD, mas o que me orgulha mais foram os trabalhos que realmente mudaram a forma das marcas se comunicarem com os clientes. Eu, principalmente depois que eu vim para a África, eu foquei muito em fazer coisa para os brasileiros, porque eu acho que a gente tem aí um gap entre a comunicação que é feita e o que o público quer consumir, muito em função, eventualmente, de comunicações multinacionais ou das agências quererem aparecer para fora mais do que para dentro do país. Eu acho que isso é uma coisa que, para mim, o maior prêmio que tem é alguém comentar, você vê na padaria ou no futebol com os amigos, alguém falar de uma campanha que você fez sem saber que você fez. Isso para mim sempre foi o maior motivador e o maior prêmio da nossa carreira, né? E mais do que isso, né? Eu citei o caso de Head & Shoulders. Head & Shoulders, a gente resolveu um problema que o cliente tinha, das pessoas não saberem falar o nome do produto. Eu acho que não existe problema maior do que esse que uma marca pode ter. E a gente, através de uma solução criativa de trazer o João Santana, a gente não só resolveu esse problema, como alavancou as vendas da marca no país, né? Eles já tinham tentado entrar várias vezes e nunca tinham tido sucesso. E isso resolveu um problema de negócio do cliente. Cada vez mais o criativo, né? Ele tem que pensar no problema de quem está do outro lado do balcão, de quem está passando o briefing. E esse, para mim, sempre é o grande reconhecimento da nossa profissão. Quando o cliente vira e fala, nossa, está sendo um sucesso de venda, ou a minha marca foi para um outro patamar. Então esse tem que ser, para mim sempre será, o maior motivador da nossa carreira. O que mais me atrai em trabalhar com digital é que é um meio que está em constante mutação. Como eu falei, eu comecei a trabalhar com isso, com internet, lá no milênio passado. E o que eu fazia há 20 anos é completamente diferente do que eu faço hoje, completamente. Eu fazia muito site, eu fazia muito banner, coisas que eu fazia banner em GIF, nem existia flash, vai vendo. E hoje o que eu faço é muito mais focado para vídeo, redes sociais, então o modo de se fazer digital mudou completamente e vai mudar cada vez mais, eu
quero daqui a 5 anos estar fazendo coisas que eu não estou fazendo hoje. Coisas completamente diferentes, seja mobile, seja com realidade virtual, o que for, com imersão, o que for. Qualquer tipo de experiência que não existe hoje me atrai. Porque eu acho que esse é o grande segredo de você se manter atualizado e manter a sua marca, né, para a qual você trabalha, atualizada em relação aos consumidores. Você está sempre falando a mesma língua deles. Porque o grande erro é você ficar refém do passado e acabar ficando obsoleto para quem consome você. Isso vale não só para as marcas, mas vale para a nossa profissão também. Se você virar o expert em um modelo que não existe mais, de nada adianta ser nisso. Então você tem que ser expert em mudar sempre. Esse é um dos conselhos que eu dou sempre para quem está começando, né? Seja cada vez mais camaleão na sua profissão. Óbvio que você tem que ter notoriedade em alguma coisa, mas tenha principalmente na capacidade de se reinventar. Se eu hoje estivesse fazendo a mesma coisa que eu fazia há 20 anos, eu não estava mais no mercado, ou pelo menos não teria a relevância que eu tenho hoje. Mas o fato de eu estar querendo sempre, eu ter essa curiosidade, essa vivacidade, essa vontade de buscar o novo e aprender o novo, porque isso é importante. A hora que você para de aprender, você para de ensinar também. Isso é crucial, né? Então, quanto mais você se mantiver a fim de fazer coisas novas, mais coisas novas vão aparecer para você fazer. E quanto mais coisas novas você fizer, mais bem sucedido você vai ser na sua profissão. Então isso me norteou sempre, foi muito bom para a minha carreira e é o conselho que eu dou para quem está começando agora. Bom, ao longo da minha carreira, acho que tem vários projetos que eu me orgulho de ter criado e participado, né? Eu lembro que eu estava na Wonderman, a gente fez um projeto para a Land Rover, que ganhou Cannes, inclusive, que a gente vive para contar histórias, que a gente colocava contadores de histórias num carro e mandava eles para lugares inóspitos do Brasil e registrava isso. Foi, na verdade, o princípio de algo que hoje todo mundo está fazendo, que é o branded content. A gente fez numa época que nem tinha muito isso, e a gente fez em parceria com a Discovery, então passou na TV, então, tanto que ganhou o Leão em mídia, foi uma estratégia nova para disseminar, virou um programa da grade da Discovery. Então acho que esse, antes da África, é um que me orgulho bastante. Desde que eu estou aqui na África, eu acho que a gente fez projetos para clientes como Itaú, que é a série Isso Muda o Mundo, que foi muito legal, que é um conceito que surgiu até do Chester para a mídia offline, que a gente transpôs isso para o digital, contando histórias, principalmente com crianças tendo acesso a plataformas que o Itaú investe, como a Bienal, como a OSESP, enfim, como ler para uma criança, e mostrando a reação delas, né? Como espontâneo é, e mostrando como isso realmente muda o mundo das pessoas. Para a Vivo a gente fez ações muito legais. Hoje tem a trilogia do Eduardo e Mônica, do Metamorfose Ambulante, do Exagerados, que foram projetos gigantescos que envolveram muita gente na agência. A gente conseguiu dar um viés para o digital muito bacana. Exagerado hoje é o vídeo mais visto, né, o vídeo comercial mais visto na história do YouTube do Brasil. Então um case de bastante sucesso também. Procter, como eu falei, Head & Shoulders, Oral-B Complete e outros cases que a gente fez para as marcas. Quando a Procter resolveu investir muito no ambiente online, eu acho que também trouxeram uma repercussão muito grande. Heinz, que é um cliente que a gente atende também, nas redes sociais principalmente, que tem um retorno bacana. Enfim, eu acho que ao longo desses 6 anos que eu estou aqui, a gente conseguiu fazer com que a África fosse uma referência em cases de grande impacto no digital, principalmente em vídeo. Por aqui já tem uma expertise muito grande em fazer vídeo e cada vez mais o digital está indo para isso, porque o vídeo é o formato mais agnóstico que existe, né, que a gente fala. Ele é multiplataforma, as pessoas assistem no celular, na TV, no desktop. Então, quanto mais você dominar esse formato, melhor vai ser para você e para a marca que você atende. E aqui eu encontrei um know-how, uma estrutura pronta que eu nunca tive nas agências digitais, tanto de produção como de finalização e de edição. Então a gente conseguiu juntar esses dois universos em prol de cases bacanas para marcas muito legais, porque sem o apoio do cliente nada acontece na nossa profissão. Bom, um hobby que eu tenho, na verdade eu não digo que é hobby, eu fico até triste de chamar de hobby, porque já foi a minha profissão e de uma certa forma pelo volume de horas que eu dedico à publicidade, eu acabei deixando um pouco de lado, que é a ilustração. Eu comecei desde cedo
a ilustrar. Eu publicava na Folha de São Paulo, na Editora Globo, já publiquei acho, praticamente todos os grandes veículos brasileiros quando eu tinha meus 17, 18 anos, até que eu fui engolido pelo digital e pela publicidade. E não me arrependo nem um pouco, porque desenvolvi uma outra carreira. Poucas pessoas têm a chance de desenvolver duas carreiras tão cedo, né, na vida. Mas é algo que eu ainda mantenho ali incubado, que eu vou resgatar mais pra frente. Eu brinco que eu vou ser um velhinho aposentado que vai ficar desenhando em casa, porque é o que eu gosto de fazer, é o que me dá tranquilidade. Hoje virou quase como uma terapia. Era minha profissão e virou uma terapia, porque hobby nunca vai ser, né? Tem um amigo meu que diz que hobby é algo que você faz mal. E eu desenho há muito tempo, eu acho que eu não desenho mal, então eu não consigo chamar isso de hobby. Eu prefiro dizer que meu hobby é jogar bola, que eu não jogo tão mal assim, mas eu desenho melhor do que eu jogo futebol. Quando eu não tenho ideia, eu acho que eu fico tendo ideia do que fazer. Porque eu acho que quem é criativo, né, até esse termo criativo, eu acho que a gente usar só para quem é de criação, eu acho que de uma certa forma é tirar o potencial da palavra, porque todo mundo tem o seu lado criativo. Eu não acho que isso é um privilégio de quem trabalha com criação efetivamente, principalmente nas agências, né? Hoje a gente vê várias ideias surgindo de pessoas da mídia, planejamento, atendimento. Então, ser criativo é algo que independe da sua área de atuação. Mas ter ideias, eu acho que é uma busca incessante de quem trabalha efetivamente com isso. Quando o seu ganha-pão é ter ideias, você cada vez mais fica, de uma certa forma, viciado em ficar tendo ideia. Tanto que passa até quase que ser um problema na sua vida. Você começa a virar um diretor de criação do mundo. Eu brinco com a minha esposa, que também é diretora de criação. Às vezes a gente vai em algum lugar, um restaurante e tal, e a gente fica fazendo direção de criação do menu, das coisas, de exposição. E a gente fala, nossa, para, porque a gente está sendo diretor de criação do mundo, né? Não é isso. Mas a gente sempre fica tendo ideias em cima das ideias que as pessoas tiveram, que é parte do nosso métier, né? O diretor de criação tem como função receber as ideias, filtrar, às vezes melhorar, às vezes ajudar a fechar as ideias, e às vezes a gente extrapola isso para o mundo fora da agência, o que nem sempre é muito bom. Mas eu acho que a gente não para de ter ideia. Eu acho que esse é um exercício constante, é quase como fazer um exercício muscular. O cérebro, de uma certa forma, é um músculo também, né? Então você tem que ficar mantendo ele ativo para cada vez mais ele ter um potencial de explosão na hora que você precisa dele. Então fica uma outra dica, fique tendo ideias sempre, porque quando você precisar delas, elas não vão te deixar na mão. Meu processo criativo ele está sempre muito atrelado ao briefing. É engraçado, para mim nada é mais inspirador do que ouvir o cliente contando qual é o problema dele. Porque você fica extraindo ali dele, até no jeito dele falar, dele mostrar o que está em torno daquilo que ele quer resolver. Às vezes você consegue captar uma coisa na própria fala dele e resolver o problema. É que nem questão de história no vestibular, que a resposta está no enunciado, né? Questão de português, enfim, das matérias de humanas. Eu acho que você ficar extraindo do cliente é muito inspirador, né? Eu até costumava dar muita ideia na hora, na reunião com o cliente. Eu até hoje me contenho mais, porque isso acaba sendo um problema para a agência, né? Porque você acaba, às vezes, entregando uma coisa que poderia ser melhor elaborada, mas que é efetivamente a solução para ele, mas você entrega na hora. Então você acaba tendo que depois se virar para encontrar uma outra ideia que talvez não seja tão boa quanto aquela. Então hoje eu me contenho, fico quieto, mas muitas vezes isso acontece direto. A resposta vem na hora que o cliente está fazendo a pergunta dele. Então você questionar o problema que o cliente tem na frente dele, eu acho que isso para mim é muito inspirador, porque você entende mais. E é importante que na nossa profissão a ideia não seja solta, não seja ideia pela ideia. Se ela não é uma resposta para um problema, então aí eu acho que não é publicidade. Aí é arte, ou chame de qualquer outra coisa, porque a gente trabalha a serviço de alguém que está pagando para você resolver um problema. Então, se a sua ideia não nasce desse problema, eu acho que aí a gente tem um problema, porque você não está, a nossa profissão não está atingindo o seu potencial máximo. Então, de novo, eu acho que quanto mais a gente prestar atenção no que o cliente precisa, mais relevante a gente vai ser para ele.
e a nossa solução vai ser mais eficaz para a questão que ele tem, para o problema de negócio. Então, de novo, para mim, nada melhor do que um bom briefing para fazer nascer uma boa ideia. Bom, meu conselho para quem está começando, acho que eu já dei alguns aqui ao longo da entrevista, mas um que eu acho que resume tudo, é: se você está começando, comece. Né? Muita gente diz que a melhor solução para quem está começando é começar, e eu concordo com isso. Porque principalmente hoje em dia, onde as coisas estão mudando muito, quanto mais rápido você aprender fazendo, melhor vai ser para o que você quer fazer na sua carreira. Né? Então, fuça no YouTube, cria um canal no YouTube, faz alguma coisa no Facebook, explore tudo que está à sua mão. Que é uma coisa que há 20 anos, quando eu comecei, não existia. Quem está começando agora tem o privilégio de estar iniciando a carreira numa era onde as coisas praticamente zeraram. E de novo, o mobile vai zerar tudo isso de novo. Então experimente, principalmente soluções mobile, que é algo que ninguém que tem 30 anos de carreira sabe melhor que você, porque começou agora. Então seja um expert nas coisas que estão para vir. E não perca tanto tempo correndo atrás das coisas que já passaram. Você tem que entender delas, sim. Mas isso você entende quando você entrar numa agência. A agência vai te ensinar isso. Né? O melhor jeito de explorar mídias tradicionais, mídia impressa, revista, outdoor, filmes de 30 segundos. Porque tem muita gente que já faz isso há muito tempo. Então isso você pode aprender a partir do momento que você entrar numa agência. Mas para entrar, eu acho que você vai se destacar mostrando coisas que a agência não sabe fazer ou nunca pensou em fazer. Hoje, quando eu analiso portfólios e vejo o potencial de pessoas para fazer parte da minha equipe, eu vou atrás de quem faz uma coisa que eu nem imaginava que poderia ser feita. E menos de quem faz bem aquilo que já foi feito. Não sei se eu estou sendo claro aqui, mas se eu tiver em dúvida entre duas pessoas, dois profissionais, um que ganhou o Leão em Cannes e o outro que fez um vídeo mobile com uma coisa diferente, uma tecnologia diferente, eu vou atrás desse cara. Esse, a gente vê que já está mais no caminho, mas esse tem potencial de ir mais longe. Esse é um investimento a curto prazo, esse é um investimento a longo prazo. Eu acho que vocês têm que encarar a profissão de vocês assim, investimento a longo prazo. Não queira se destacar agora somente, mas sem ter um respaldo para o seu futuro. Eu falo, quando eu vou em sessões para ver pastas, para mim o que mais me incomoda é as pastas serem pastas. Porque acaba limitando a sua criatividade a um formato que existe há muito tempo. E aí vai ser difícil, porque o seu comparativo vai ser com formatos de anúncio que você já viu, que já ganharam Leão, enfim, feitos pelos melhores publicitários que já passaram pela história, né, do Brasil. Então acaba ficando muito, digamos, muito cruel para quem está começando, querer se destacar num formato onde o cara que está te avaliando faz isso há muito mais tempo que você. Então tente fazer, tem uma máxima que a gente fala aqui, que é: se você quer ganhar do campeão de xadrez, não joga xadrez, joga basquete com ele, porque senão você sai perdendo. E esse é o meu conselho para quem está começando. Traga algo na sua pasta, tomara que não seja uma pasta, seja um saco, ou seja uma camiseta, ou seja sei lá o que o cara que vai te avaliar fala assim: meu Deus, o que é isso? Se ele não entender de primeiro é até melhor, se você tiver que explicar e aí ele entender o potencial da ideia. Porque ele vai enxergar em você um potencial de futuro muito maior do que um cara que sabe fazer uma coisa que existe hoje bem feita.